trouxe pra mim, cercando você. Essa aqui. Aquele é o cantinho preferido dele. Ele não vivia sem os cadernos, né? Ah, não vivia. Depois que ele aposentou, o lugar preferido dele era aqui. Ele ficava aqui mexendo nos cadernos, escrevendo. Os cadernos eram o diário dele, né? É. Hoje talvez fosse o blog da internet. Ah, seria mesmo. Mas naquele tempo eram os cadernos em que ele escrevia sobre cinema, os principais filmes, literatura, as principais obras que ele lia. Então era um local que cabia, né, o dia a dia dele. Sentar no chão é difícil. Complicado. Esta gravura o artista plástico Cláudio Mubarak fez do meu pai na sua cadeira predileta com a cerveja e o copo que o acompanhavam todo final de tarde. E há um livro aqui também. E nesse caderno que estou folheando é o caderno número 48, iniciado em 24 de março de 1990 e finalizado em 22 de agosto de 1990. É interessante que a perspectiva do professor Luiz sobre um acontecimento político que teve uma influência grande na vida cultural do país, e ele denomina livros adiados. E termina o artigo dizendo: "Sou plano Collor, sou caricatura indígena de Mussolini." Maravilhoso, né? E ele enfoca justamente o estrago na cultura do plano Collor, que foi um foco que não foi dado praticamente na época, né? Exatamente, e as consequências disso nós sofremos até hoje. Porque, na verdade, depois disso veio a Lei Rouanet, vieram os projetos de incentivo estaduais e em alguns municipais. Mas o Brasil não se recuperou de tudo aquilo que foi truncado naquele momento. Foi um desastre, né? Depois do desastre dos militares, veio o desastre do caçador de marajás falso. Exatamente, que mostrou algo que ainda é verdadeiro na nossa história. A caricatura indígena do Mussolini, de uma forma de ditadura, né? A paixão dele pelo cinema está presente também em várias anotações que ele faz aqui. Os filmes novos que surgiam, alguns ele colocava cotação. Muitos desses textos foram para o jornal, né? Foram publicados em jornal. Vários têm cotação regular, e também comentários sobre atores. E, por exemplo, no dia 31 de março, um sábado de 1990, ele comenta sobre um ator que eu gosto muito, Daniel Day-Lewis. Ele comenta não apenas a atuação que consagrou, vamos dizer, popularizou, que foi O Meu Pé Esquerdo, mas ele comenta o desempenho do Daniel Day-Lewis no teatro como Hamlet. Ele sempre ia além, né, do lançamento do momento. Ele contextualizava, né, a obra, se fosse do ator, do cineasta, né, responsável pelo filme. Ele colocava poesias dele no caderno, várias se transformaram nos seus 2 livros, A Suor do Tempo e O Ofício de Viver. Mas eles nasciam aqui no caderno. Então esse caderno era um nascedouro, né, de poemas, de artigos, de comentários sobre a realidade política do Brasil nos anos 80, anos 90, a sua indignação com a corrupção que permanece até hoje. No dia 23 de abril de 1990, morreu aos 79 anos a atriz norte-americana Paulette Goddard.
E ele faz questão de pontuar nesse texto que numa época em que isso não era comum, Paulette Goddard teve a ousadia de encarnar tipos sensuais. Hoje isso está banalizado, mas ficou a marca dessa mulher que ousou fazê-lo, né? E aí? Quer que eu fale sobre o Luiz? Isso. Então, isso aqui era a vida dele, ele vivia que desde que ele aposentou, ele era o cantinho preferido, que ele ficava sossegado, escrevendo, lendo. A alegria dele a vida toda foi livro, né? E cinema. Desde criança ele adorava cinema. E ele morava em Tietê, ele ia à matinê todos os domingos. Ele era fã de cinema. O poema que ele escreveu, descobri agora, dia 19 de junho de 1990. Os mortos. Hoje, Dia Nacional do Luto, penso em todos aqueles que a morte levou. Penso em minha mãe, meu pai, meus parentes todos, meus avós, minhas avós, tios, tias, primos, primas. Penso em meus amigos, tantos. Penso em todos aqueles, mortos conhecidos ou desconhecidos, cuja voz a morte calou. E para terminar, penso em mim. Ai, que maravilha.